Amém, amém. Glória a Deus por mais um dia. Chegamos ao 8º dia do mês, do nosso mês de abril. E vamos à leitura então do nosso capítulo 8 do livro de Provérbios. Lembrando mais uma vez que a nossa versão da leitura é a versão NVI, tá? Minha Bíblia Guerreira que me acompanha aqui, já apagada aí já de estrada. Então a Bíblia que eu escolhi é assim, ó, a versão fininha e tudo mais, a tradução NVI. Caso você queira adquirir uma versão, né, se você não tiver, e gostar da tradução, eu escolhi essa tradução por ser mais fácil a leitura, a compreensão, né? E se você tiver interesse, então tem o link na descrição do vídeo ou na bio do Instagram, do TikTok. Tem também, caso você queira adquirir a sua versão NVI. Amém? Então vamos à nossa leitura do capítulo 8 do livro de Provérbios. Aqui na minha Bíblia está intitulado como O Chamado da Sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouça, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. A minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiro a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade. Desde o princípio, antes de existir a terra, nasci quando ainda não havia abismo, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com a qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando terminou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem.
quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava ao seu lado, eu era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouça a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Amém? E aqui finaliza então o nosso capítulo 8 do livro de Provérbios, o chamado da sabedoria, exatamente descrevendo o que é a sabedoria, da onde ela veio, como ela foi usada pelo Senhor, né? E assim, descrevendo exatamente como foi a criação, como ela esteve junto, como a sabedoria, a Bíblia já diz que ela não habita na terra dos viventes, né? No caso, o ser humano, ela já havia, antes de haver a humanidade, já existia, né? O Senhor usou a sabedoria para a criação de tudo. Amém? Glória a Deus. E aqui finaliza então o nosso capítulo 8 do livro de Provérbios, que nós possamos meditar nessa palavra. E você que me acompanhou até aqui, então que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos, então, com o capítulo 9 do livro de Provérbios. Amém? Um forte abraço e até mais.